Muito bom dia! Olha só, hoje a gente está encerrando uma série. Que felicidade, que alegria! O 8º episódio da nossa série As Leis do Carisma. E eu estou trazendo aqui para você um resumão, alguma coisa assim muito direto ao ponto sobre quais são as principais características de uma pessoa que tem carisma. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando você tem carisma, você transforma a tua energia, você efetivamente melhora muito a tua convicção, a tua segurança em relação ao mundo, em relação a como você se apresenta. Você influencia mais, você é uma pessoa que tem mais contágio pessoal. Ou seja, carisma é carisma, como muitas vezes a gente fala, né? Pô, o cara é carismático, você entendeu? Então, o carisma ele é composto por alguns elementos. E eu falei esses elementos aqui desde segunda-feira da semana passada. A gente falou segunda, terça, quarta e quinta da semana passada. E agora essa semana a gente está fechando quinta-feira novamente com mais 4 episódios. E aí hoje a gente vai falar então sobre comunicação. Comunicação, como o próprio nome diz, muitas vezes pode até se confundir com carisma. Mas hoje eu quero falar para você sobre comunicação em alguns aspectos, certo? O primeiro deles é que a comunicação, a gente precisa entender ela como uma via de ida e vinda. Quando eu falo, eu escuto. Então, bons comunicadores, eles falam bem, se comunicam bem, sim. Mas bons comunicadores, eles escutam muito bem. Então, precisa exercitar o que a gente chama de comunicação assertiva. Comunicação assertiva tem a ver com acerto, acertar no alvo, nem para cá, nem para cá. Quando eu digo que eu vou fazer uma comunicação assertiva, eu preciso tomar cuidado para entender que eu vou falar o que tem que ser dito, né? Me dando o direito de falar o que tem que ser dito, mas também respeitando, né, o espaço, respeitando o direito do outro, para não falar coisas que vão, né, machucar, que vão magoar. Então a comunicação tem esse apelo de ser assertivo, para a gente não ter, né, uma comunicação nem para um lado, que seria uma comunicação passiva, ou para outro, que é uma comunicação agressiva. Então, quando que eu não sou assertivo e sou passivo? É quando eu, por exemplo, deixo de falar o que tem que ser dito. Quando eu falo, mas falo só meias palavras, né? Aquele cara que entende assim que para bom comunicador meia palavra basta. Não, a gente precisa ter assertividade. Do mesmo jeito que eu posso ser agressivo. O agressivo é aquele cara que fala a coisa na hora errada. Fala com um tom de voz errado e muitas vezes soa, né, agressivo, né, soa um pouquinho de falta de educação. E você viu que, né, o carisma também precisa de educação. A gente falou sobre isso ontem. Então a comunicação ela pode ser vista de diversas formas. Uma delas é essa, é você ter uma comunicação assertiva, nem passiva, nem agressiva. Mas eu também preciso exercitar a minha capacidade de escuta. E eu posso ser aquele cara que tem uma escuta passiva. A escuta passiva é aquela escuta em que muitas vezes, enquanto você fala, eu faço outras coisas, né? É aquela coisa que normalmente acontece. Você chega na sala de alguém, essa pessoa está no computador, e você pergunta, posso falar? E a pessoa continua no computador e diz assim, pode falar que eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque essa pessoa talvez não está dando prioridade, ou seja, ela está sendo passiva na escuta, ou seja, entra aqui, sai ali. Ou então, muitas vezes é aquela pessoa que quando você conversa com ela, em vez dela escutar você, te olhando nos olhos, né, dando sinais, né, balançando a cabeça, ou então fazendo pelo menos assim, é verdade. Essa pessoa ela fica muitas vezes até olhando para você, mas ela parece uma estátua. Então não é um bom ouvinte.
Então, aqui entram alguns detalhes importantes, porque você veja que comunicação não se trata apenas de você ser um bom comunicador, de ser assertivo, por exemplo, mas também de você deixar os outros falar. Deixar uma pessoa que chega para conversar com você expor suas ideias. E aí, quando você quer ser um bom comunicador, você tem que ter uma habilidade também de estabelecer boas administrações de conflitos. Porque você imagina que no mundo, seja no mundo dos negócios ou na vida pessoal, a gente sempre vai ter uma ideia diferente da ideia de alguém. Então, nós vamos ter ideias conflitantes. E aí eu preciso ter, por exemplo, a habilidade de conciliar essas ideias, ou seja, de ouvir o que ele pensa, de falar o que eu penso. Então você veja que eu disse aqui, ouvir, preciso ter habilidade de escuta, falar o que eu penso, preciso ter habilidade de comunicação assertiva. Então essas duas habilidades que eu falei antes, eu preciso para eu lidar e administrar bem um conflito. Pessoas que são carismáticas, elas fazem isso. Simples assim. E aí você nota que essas pessoas, elas conseguem, por exemplo, defender suas ideias, conseguem escutar o que o outro está pensando, elas fazem acordos de uma maneira elegante. E a gente muitas vezes chama isso de carisma. Nossa, o cara é carismático, ele veio aqui, conquistou todo mundo, ele ajudou isso, ajudou aquilo. Não. Ele sabe quais são os elementos que formam esta habilidade maior que é o carisma. Agora tem que prestar muita atenção que esta habilidade, ela é formada também com a nossa capacidade de dialogar e de estabelecer uma negociação. Como é que eu faço para ser influente? Muitas vezes as pessoas olham para você e atribuem a você o termo carismático porque você consegue influenciar, consegue persuadir, você consegue arrancar do outro uma concordância. Então, aí a gente também precisa exercitar, por exemplo, 4 princípios lá da escola de negociação de Harvard. Então, o que acontece? Você imagina que o primeiro princípio tem a ver com o seguinte conceito, separe a pessoa do problema. E aí diz o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui é fundamental. Separe a pessoa do problema, seja sempre doce com a pessoa, respeitoso com a pessoa e seja firme, duro com o problema. Ou seja, se tem um problema, tem que resolver. Mas não é porque o problema é duro, que o problema é complicado, que a gente vai complicar a nossa relação. Você entendeu? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio diz o seguinte, sempre procure não focar no posicionamento, mas procure focar e descobrir quais são os interesses. Quando a gente diz interesses, a gente está pensando naquilo que está por trás do posicionamento que a pessoa apresenta para você. Então você imagina alguém que você vai lá e pergunta assim, olha, você pode me ajudar aqui? A pessoa diz assim, não posso. Esse é um posicionamento, Eu me posiciono dizendo, não posso. Quando a pessoa se posiciona dizendo não posso, a gente precisa entender o que está por trás disso. Qual é o interesse dela de não poder fazer algo agora? Então, quando você consegue entender as pessoas, e aí entra um pouquinho do que eu já falei aqui em outro episódio, de empatia, de a gente estar mais atento a isso, a gente consegue fazer com que esse princípio esteja presente. Ou seja, eu me preocupo em saber quais são os interesses, entrar mais a fundo nas conversas. Você quer ter carisma? Não dá para ser superficial. Esse é o segundo princípio da escola de Harvard. Qual é o terceiro? O terceiro é sempre vá para uma negociação, para uma conversa, pensando em mais de uma variável, em muitas, diversas variáveis. Porque às vezes a gente até, por exemplo, numa compra e numa venda, eu dou muito curso de vendedor. Às vezes o cara vai lá, apresenta um produto e o cliente diz assim, esse preço está muito alto, eu quero um desconto. Se eu ficar tentando ajustar apenas a variável preço, poxa, vai ser dolorido, É briga, de força, para ver quem é que ganha. Então, por que não levar outras variáveis como prazo de pagamento, entrega, qualidade do produto e tantas outras variáveis que podem ser colocadas à mesa?
Então lembra dessa dica aqui importante, né? Tenha sempre em mãos diversas variáveis para você lidar com algumas situações. E o quarto princípio é sempre tenha critérios para estabelecer limites. Então por exemplo, um bom comunicador, e esse comunicador que de certa forma sabe lidar, né, com conflitos, sabe negociar, ele é uma pessoa que tem sempre um planejamento estabelecendo critérios claros. Bom dia, academia, corpo e energia, meu amor, minha personal preferida. Bora lá, hoje a gente está falando sobre comunicação. E comunicação é um dos elementos mais importantes para a gente dizer que tem carisma. Então, veja só. Agora então a gente já entendeu aqui alguns conceitos importantes que formam o conceito maior, que é a comunicação, e que por sua vez é uma das bases que eu estou apresentando nessa série sobre você ter carisma. Então, se eu não tenho boa comunicação, provavelmente o meu carisma diminui. Agora, para ter boa comunicação, o que eu já falei hoje? Eu falei sobre você ser assertivo. Eu falei sobre ser uma pessoa que é um bom ouvinte, que tem uma escuta ativa, reflexiva. Eu já falei aqui sobre a importância de você, por exemplo, ser um bom administrador de conflitos. De você saber, né, entender o outro e saber expressar as suas verdades. Então, por isso, né, para entender alguém, eu preciso ter escuta. Para eu conseguir expressar as minhas verdades, para eu conseguir ser uma pessoa, né, que defende os meus interesses, eu tenho que ser assertivo. Então, essas são as habilidades de comunicação. Além disso tudo, você tem que ter uma habilidade de ser persuasivo, né? Então, para ser persuasivo, você arrancar uma concordância do outro, tem esses 4 princípios que eu falei para você. Vamos, Alexandre, quais são os 4 princípios? Vamos lá. Primeiro, separe a pessoa do problema. Seja sempre duro com o problema e doce com a pessoa. Segundo princípio, isso que é muito importante, tá? Segundo princípio, sempre procure entender quais são os interesses. O que está por detrás do que as pessoas estão falando para você. Terceiro princípio, sempre vá para uma mesa de negociação com mais de uma variável. Com diversas variáveis para você poder, né, trocar, dar e receber. E por fim, tenha sempre critérios para cada um dos indicadores que você está, das variáveis que você está lidando. Com isso você está, né, melhorando muito a sua comunicação. Mas para a gente fechar o nosso papo, a gente precisa entender dos elementos da comunicação. Porque a comunicação ela tem 3 elementos básicos, sendo que o terceiro ele é o mais importante e ele é amplo. Então vamos lá, qual é o primeiro elemento da comunicação? O primeiro elemento da comunicação é a forma com que você constrói a sua comunicação, a sua frase, as palavras, as frases que você escolhe. Então você imagina que você vai mandar uma mensagem para alguém, né? E essa mensagem pode ser escrita, falada ou por vídeo. E você escolheu ser formal, com português todo corretinho e tudo mais, ok. Isso é o que menos importa. Tá legal? Porque representa 7% da nossa comunicação. Então, falar um bom português e construir uma frase toda certinha. Bom dia, senhor Alexandre. Hoje eu gostaria de conversar com o senhor a respeito do assunto XYZ. Certo? Então, as palavras escolhidas para esta comunicação, elas representam 7% daquilo que é importante numa comunicação. Vamos lá. Aonde estão os outros 93%? Você quer ver? 38%. Cara, é praticamente 5 vezes mais importante. Tem a ver com a forma com que você fala. 38%, ou seja, o tom de voz que você usa. O volume da tua conversa. A inflexão. Você pode ver que muitas vezes eu falo assim com inflexão. Porque isso dá um brilho, isso dá uma conotação, expressa um sentimento. Isso representa muito mais do que escolher a frase certa. Então eu preciso ter essa capacidade de, né, extrair o máximo desse elemento, que é o elemento como eu falo, certo? E a partir desse momento
eu começo a ter uma comunicação muito mais imponente. Isso, por exemplo, para as pessoas que vão falar em público. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma palestra, eu literalmente, eu exagero desse elemento. Exagero dos tons de voz, das inflexões, certo? Do volume, aumentando o volume, diminuindo o volume. E aí, muitas vezes você é tido, nossa, que pessoa carismática, que se comunica bem. Não, essa pessoa, ela se transforma em carismática pela comunicação porque ela entende os elementos. Agora sim, então o primeiro elemento tem a ver com a frase escolhida, né, com a palavra certinha. O segundo elemento tem a ver com o tom de voz, com o jeito de falar, com o volume. E agora qual é o terceiro elemento? Porque eu disse que 7% é o primeiro e 38% é o segundo. 7 mais 38, 45% da nossa comunicação. Isso quer dizer que o terceiro elemento representa 55%. Mais da metade da nossa comunicação não tem nada a ver com o que a gente fala, porque é não verbal. Quando eu tenho uma comunicação, né, que eu digo não verbal, tem a ver com algumas coisas. Por exemplo, a primeira delas é qual é a expressão que eu tenho, né? A expressão facial que eu tenho. Eu poderia estar falando para você aqui sem mexer, né, nada. Sobrancelha, imagina, tem gente que não mexe a sobrancelha. E eu poderia estar falando com você aqui, a minha mão não aparece na tela, mas a minha mão está o tempo todo assim. Né? Tem um ditado que diz que se amarrar a mão do italiano ele não consegue falar, né? Porque ele fala com as mãos. Outra coisa importante, né, nesta comunicação é você ter consciência dos símbolos não verbais. Quando eu venho conversar com você aqui, muitas vezes, antes de ouvir o que eu tenho para dizer, você dá uma olhadinha na tela do seu computador ou do seu celular. E aí você presta atenção no meu óculos, na minha camiseta, no cenário, no relógio que eu uso, certo? Em todos os símbolos. Se eu sou mais gordo, mais magro. Se você encontra uma pessoa, se a pessoa é alta ou é a pessoa mais baixa. Tem um conjunto simbólico de comunicação que está sempre presente. Então, pessoas carismáticas, elas prestam muita atenção nos elementos da sua comunicação. Ou seja, ele constrói boas frases, sim, ele constrói boas frases, porque ele se dá conta da importância de falar o que tem que ser dito da maneira mais clara possível. Mas ele também sabe como expressar os seus sentimentos, alterando o seu tom de voz, seu volume, fazendo com que as pessoas percebam que existe uma importância maior, que existe, né, uma conotação daquilo que ele está falando. E ainda assim, essa pessoa muitas vezes, antes de abrir a boca, ela já comunicou alguma coisa. Pelo não verbal. Muitas vezes pelos gestos, pela postura, pela expressão facial e também pela linguagem simbólica. E é por isso que você olha para muitas pessoas e você já pega de cara assim, nossa, esse cara parece ser muito carismático. Mesmo antes de você avaliar todos os elementos que eu já falei aqui durante as últimas 2 semanas. Pô, não sei se o cara é competente, mas ele parece competente, porque ele se comunica como uma pessoa competente. Eu não sei se essa pessoa é muito, por exemplo, empática, mas, poxa, a forma com que ele olha pra gente, a forma com que ele começa a conversar, parece que ele está se colocando no nosso lugar. Então, todos os elementos que eu falei antes, parece que, né? Por quê? Porque a sua comunicação é resultado da forma com que você se apresenta. E por isso que muitas vezes as pessoas dizem que a gente é carismático. Por exemplo, a comunicação não verbal tem muito a ver com o brilho nos olhos. Se você encontrar uma pessoa e vai conversar com essa pessoa e você olhar para os olhos dela, faz esse exercício. Eu sempre gostei de fazer esse exercício. Pega assim, ó, e olha para uma pessoa só assim, né? Foca assim, só nesta parte aqui, onde você enxerga o olho da pessoa. E você vai notar que ali existe um brilho ou está mais ofuscado. Desculpa. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que a gente está conversando com as pessoas, a gente está observando o elemento de hoje, a comunicação não verbal. E essa comunicação não verbal, muitas vezes, ela nos diz se a gente tem brilho ou não tem brilho no olho.
Quando você diz que tem brilho no olho, é aquela pessoa que tem paixão. Pronto, primeiro elemento que eu falei. É aquela pessoa que está vivendo o propósito. Pronto, mais um elemento que eu falei aqui. Então, você pode dizer para alguém, pelo aspecto comunicação que ela apresenta para você, se ela tem essa comunicação e ela tem carisma em função de tudo isso. E aí, a gente encerra essa série, que foram 8 episódios. Hoje é o 8º episódio. Foram segunda, terça, quarta e quinta, das duas últimas semanas. E eu quero contar para você uma novidade que quem me acompanha por aqui já sabe, não é mais novidade. Esses episódios que eu faço ao vivo aqui no Instagram têm um propósito, que é para compartilhar com você coisas que eu só conto, que eu só apresento nos meus cursos, para os meus mentorados, em ambientes fechados, ou então nos meus cursos online. Mas aqui no Instagram eu resolvi vir aqui trazer algumas coisas muito profundas para você que assiste ao vivo. Porém, agora eu encerro esse episódio e provavelmente eu vou apagar ele daqui. Eu vou apagar todos os outros 8 episódios aqui do Instagram. Eles não ficam disponíveis para você assistir aqui. Se você perdeu os outros, né, corre lá porque ainda pode dar tempo para você assistir antes que eu apague. Para onde vão esses episódios? Eu tiro daqui e eu coloco todo esse conteúdo. Esses 8 episódios eles vão virar uma série. E essa série ela faz parte do meu Manager Club, que é uma espécie de Netflix de gestão, liderança e alta performance. Então ali a gente tem hoje mais ou menos 240 videoaulas, muito material em PDF, eu tenho os meus 5 e-books, eu tenho uma gravação da última formação que eu dei de coaching executivo. Então você ali tem a oportunidade, né, de assistir uma vez, 2 vezes, quantas vezes forem necessárias, tá certo? Por exemplo, agora eu vi aqui, o Neylor entrou. Bom dia, Neylor, tudo bem? E eu estou contando para a turma que esses vídeos que eu faço ao vivo aqui, é o último episódio hoje desta série, eles não vão ficar aqui no Instagram, mas o Neylor que entrou aqui, ele é meu mentorado. E como sendo meu mentorado, ele tem acesso ao Manager Club. E lá ele pode assistir a hora que ele quiser, ele pode ir lá e fazer uma pergunta em uma determinada aula, que depois eu respondo. E ele tem diversos materiais em PDF para baixar. Aliás, uma perguntinha aí, Neylor, deu certo para baixar os materiais que você me pediu essa semana? Tudo certinho ali? Bora lá, eu acho que nós temos sessão hoje, né? Bom dia, seja bem-vindo. Então, como eu disse para vocês, hoje a gente está encerrando essa série. Provavelmente, fica ligado aqui na timeline e nos stories aqui do Instagram, que eu vou estar divulgando o conteúdo que a gente vai estar apresentando aqui na próxima semana. Porque o que acontece? Todos os dias, 5h55 da manhã, a gente vai estar com você. Eu vou estar aqui no Instagram trazendo para vocês geralmente um conteúdo dentro de uma série. E esta série às vezes vão ter 3 episódios, 5 episódios, 10 episódios, ou talvez até bem mais episódios. O fato é que a gente vai entrar a fundo. Então, se você tem tempo, se você consegue acordar esse horário, se você não tem outro compromisso esse horário e quer assistir ao vivo, você pode aprender muita coisa aqui comigo sem investir nem um centavo. Porque esse é o meu prazer e esse é o meu propósito, é ajudar você a crescer, a decolar, se você estiver aqui comigo nesse Instagram. Tá legal? Agora tem um detalhe muito importante. Para você crescer e se transformar num grande gestor, num grande líder, que é o propósito do Manager Club, por isso que a gente chama de Manager, né? Se você tem esse propósito, você pode fazer um negócio agora, que é você pegar nesse aviãozinho aqui e mandar para as pessoas que você conhece. Às vezes, sabe que você tem um cliente seu, que você sabe que ele precisa aprender mais e que ele tem curiosidade, e muitas vezes esse cara, ele, né, não quer comprar um curso, mas ele poderia vir aqui no Instagram e, como você está aqui, aprender muitas coisas. Você pode mandar para um colega de trabalho, ou então para uma pessoa querida do seu círculo de amizade ou da família. Vai lá, faz assim, ó, pá, pá, pá. Manda ali o aviãozinho para 2, 3, 5, 10 pessoas dos seus contatos e você vai estar fazendo a sua parte. Você vai estar começando o seu dia ajudando as pessoas a dizer assim, olha só, você pode aprender algumas coisas aqui no Instagram, gratuitamente, como eu encontrei esse maluco aqui. E eu vou ficar muito grato, porque você vai estar ajudando a minha causa. Você vai estar aumentando a comunidade de pessoas que vêm para cá e dizem assim, nossa, cara, esse cara está ensinando isso profundamente assim, explicando essas coisas aqui no Instagram. Sim, e esse é o meu propósito, justamente por isso que eu sou muito grato pelo seu tempo, porque aqui você não paga din-din.
mas eu sei que o seu tempo é muito valioso e eu agradeço mais uma vez. Ótima quinta-feira para você, aproveite seu dia e não esqueça, pense sempre nos elementos que eu falei aqui sobre carisma. Se você prestou atenção nos 8 episódios desta série e você aplicou um pouquinho, você já é mais carismático. Então você vai se transformar numa pessoa mais influente, você vai inspirar mais as pessoas, você vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam paixão nos seus olhos. Você vai ser uma pessoa muito mais contagiante. Por quê? Porque você tem um elemento chamado carisma. Simples assim. E eu espero que tenha sido muito legal para você expandir seu carisma, crescer na carreira e viver uma vida melhor. A gente se encontra na próxima semana. Não esquece, amanhã, sexta-feira, a gente não tem episódio aqui, mas amanhã a gente vai estar, aliás, na próxima semana a gente vai estar juntinho aqui, tá bom? Norberto, muito obrigado também a todos que estiveram aqui presente comigo e a gente se encontra aí na próxima semana. Ótima sexta-feira, ótima quinta-feira para todo mundo. Tchau, tchau.